Boa noite. Eu fico feliz por mais uma vez estar aqui. Por favor, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios 11, a gente vai ler do versículo 23 até o versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é a ARA, Almeida Revista Atualizada. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Pai, nós lemos a Tua palavra ansiosos e carentes de ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Portanto, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que as nossas mentes venham a compreender a Tua palavra, e somente a Tua palavra. E que uma vez que a nossa mente esteja iluminada, que isto desça para o nosso coração, para que a gente pratique a Tua santa palavra. Acima de tudo, que a Tua palavra faça com que nós nos aproximemos mais do Senhor e dos nossos irmãos. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar. Existem pelo menos 4 vertentes que vão falar sobre o significado da ceia do Senhor. A vertente católica, luterana, zwingliana e calvinista. A vertente católica entende que quando a gente está tomando a ceia do Senhor, comendo o pão e bebendo o vinho, o próprio Jesus Cristo meio que se encarna no pão e no vinho. A gente está comendo a carne de Jesus e bebendo o sangue dele. A vertente luterana entende algo como que um encontro místico entre Cristo e a igreja no aqui e agora. Enquanto nós comemos o pão e bebemos o vinho, Jesus Cristo meio que faz um boom e desce até a igreja e se confraterniza com ela, tem comunhão com ela. A vertente zwingliana, ela parte do pressuposto do memorial, fazer isto em memória de mim. Num certo sentido, esta vertente é, no mínimo, um pouco mais lógica. Por quê? A maioria de nós pensa assim:
quando estamos comendo o pão e bebendo o vinho ou o suco de uva, nós podemos levar a nossa mente até aquele momento em que Cristo estava sendo entregue pelos nossos pecados. A vertente calvinista, por outro lado, entende algo bem parecido com a vertente luterana, só que ao invés de Jesus Cristo descer, ao invés de haver um download de Jesus, nós, a igreja que subimos e temos um encontro com o Senhor no céu. Quando a gente come o pão e bebe o cálice, nós imediatamente pegamos o elevador espiritual, nos encontramos com o Senhor nos ares e aí participamos daquele momento mágico, triunfal da ceia do Senhor. O que Paulo está falando no texto que a gente acabou de ler não tem nada a ver com nenhuma dessas 4 vertentes. Paulo escreve à igreja de Corinto e conclama a igreja a participar da comunhão. Mas ele não tem nenhum desses tipos de pensamento que eu acabei de mencionar aqui para vocês. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, é necessário que a gente entenda, no entanto, ou por outro lado, o porquê que Paulo está falando desta forma, porque ele escreve isto à igreja de Corinto. Primeiro, nós precisamos saber qual é o objetivo da carta. Por que Paulo escreve a primeira epístola aos Coríntios? A resposta se encontra no versículo 2 do capítulo 1, que diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor. Ou seja, qual é o motivo pelo qual Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios? Santificação. Ele vira, a primeira carta é uma exortação à igreja a se santificar. E por que isso? Nós podemos ver na carta pelo menos 3 motivos, até porque a gente pode dividir esta carta em 3 partes. A primeira delas a gente vê do capítulo 1 até o capítulo 4, quando existia aquela discussão em torno da sabedoria. O ponto que em destaque ali eram as divisões que existiam na igreja. A segunda parte da carta nós vemos no capítulo 5 e no capítulo 6, onde Paulo prega contra a imoralidade sexual existente naquela igreja. Ou seja, apesar da igreja ser composta por cristãos, algumas práticas que eles tinham outrora ainda estavam em vigor, ainda estavam em voga. E a terceira parte está do capítulo 7 até o capítulo 15, onde Paulo responde várias perguntas feitas pela própria igreja. Basta a gente ler o texto que a gente vai entender isso. Por exemplo, no capítulo 8, versículo 1, diz assim:
no que se refere às coisas sacrificadas. Então, Paulo, ele responde várias perguntas desta forma. No tocante a isso, quanto a aquilo, parece até uma parte meio que pergunte ao pastor. E aí Paulo, ele procura sanar todas as dúvidas da igreja. Uma das dúvidas, e aqui é minha opinião, tá, gente? Digo eu, não o Senhor. Uma das dúvidas que existia entre a igreja, e eu digo isso pelo próprio contexto do capítulo 11, é quanto à questão da ceia. O que a igreja deve fazer? Alguns pastores que existiam na igreja, como Estéfanas, por exemplo, talvez não conseguiram sanar ou resolver o problema. Então, eles resolveram perguntar isso a Paulo, para que Paulo solucionasse isso. E qual é o motivo? Ou o porquê disso? A grande questão é, por que a igreja de Corinto não estava tomando a ceia de modo digno, como Paulo mesmo fala? Um dos motivos é que a igreja era dividida em pelo menos 4 grupos. Existia na igreja judeus, gregos, ricos e pobres. E, embora alguns autores me levassem a um ponto, outros em outro ponto, eu cheguei à conclusão de que tinha algo a ver com idolatria, porque nas festas pagãs, provavelmente comer devia ser algo relacionado, comer e comer muito, devia ser algo relacionado a algum culto, a alguma divindade, algum tipo de ídolo, né? E eles estavam comendo bastante, ou seja, as pessoas mais ricas levavam mais alimentos e eles comiam e não deixavam para os mais pobres. Não compartilhava com os mais pobres. A ceia, naquela época, não era feita como a gente faz, por exemplo. Como é que é a ceia que a gente faz? Tem o pão, tem o suco de uva, meia dúzia de presbíteros distribuindo o pão e o suco de uva e está tudo certo. Lá não. Lá a ceia era a ceia mesmo, é aquilo que a gente faz no Natal e no Ano Novo. Cada um, eu diria tipo uma festa americana, cada um levava da sua própria casa e se confraternizava. O nome disso é a ceia, ou a festa do amor, o que existia lá. No entanto, não existia nenhum tipo de festa nesse sentido e nenhum amor, porque não havia compartilhamento. Veja o que diz o versículo 22, o versículo anterior ao que nós começamos a ler. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Paulo está falando isso para os ricos. Você quer comer? Come em casa, cara. Você traz comida para cá, para ficar esbanjando na frente do cara que não tem? Para a gente entender melhor, é como se fosse o Kiko esbanjando comida na frente do Chaves. Você quer um sanduíche de presunto? Então compra.
Lembram disso? A coisa era mais ou menos assim. Então, Paulo vira e fala assim, peraí. Vamos colocar a casa em ordem. E aí a gente chega no texto que a gente acabou de ler. Diante disso, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 lições ou 3 ensinamentos, seja lá o nome que você quiser dar, que nós podemos ver no texto sobre o significado da ceia do Senhor, ou o real significado da ceia do Senhor, de acordo com 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao versículo 32. Vamos lá? Em primeiro lugar, por que ou qual é o significado da ceia do Senhor? Por que tomamos a ceia do Senhor? Para compartilharmos a nossa vida com os nossos próprios irmãos, para dizermos aos nossos irmãos que eles são mais importantes do que nós. E a vida cristã é assim. É colocar o outro na tua frente. É dizer que o outro é mais importante do que você. É servir o outro. É se submeter ao outro. Uma vez eu vi um pastor dizendo algo muito interessante. Ele falou que normalmente a gente obedece aos superiores. Claro, se a gente não obedecer aos superiores, alguma coisa vai ser feita contra nós, certo? E às vezes a gente consegue até obedecer a quem é inferior a nós. Por quê? Porque a gente está no controle. Na hora que a gente não quiser dar ouvidos também, a gente não ouve. Certo? Mas é muito difícil a gente obedecer a alguém que está em grau de igualdade conosco. E aí eu parei para pensar, é verdade. Mas se você parar para considerar uma coisa, todos nós somos iguais em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, somos iguais porque somos pecadores. Não há um justo sequer, não é isso que a palavra de Deus diz? Em segundo lugar, somos iguais porque se fomos alcançados pelo Espírito Santo, clamando em nosso coração a mensagem da cruz, somos iguais porque somos filhos do mesmo Deus. Isso não faz de você e de mim mais importante do que qualquer outro alguém que esteja aqui. E aí, esse grau de igualdade nos leva a nos submetermos aos nossos irmãos. E isto é algo corrente na teologia do apóstolo Paulo. Por que eu estou falando isso? Os versículos 24 e 25, Paulo diz assim: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. No versículo 25, ele diz: fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Ele repete o fazei isto em memória de mim. Ele fala 2 vezes isso. E como é que a gente consegue compreender o que Paulo está falando aqui? O próprio Paulo nos dá as respostas, ou a resposta, em outros textos dele. Primeiro, em Filipenses 2, a partir do versículo 6, ele fala assim: tende em vós
o mesmo sentimento que habitou em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes, ele mesmo se humilhou e se sacrificou, fazendo-se maldição por nós. O que ele está dizendo à igreja de Filipos? Ele está dizendo, ele está tentando resolver outro problema e falando assim, gente, não se coloque como superior ao outro. Submeta-se ao outro. E por que eu estou falando para você se submeter ao outro? Não é porque eu estou inventando isso, mas porque o próprio Cristo, nosso Senhor, ele se submeteu ao Pai dele. E, numa escala menor, ele se submeteu até a nós, porque ele se entregou por nós. Então, entregue-se pelo outro também. Quer ver um outro exemplo? Em Efésios 5, dos versículos 22 a 33, ele fala sobre como você deve se comportar no casamento. Ele vira para a mulher e diz assim, sejam submissas aos vossos maridos, o que muita gente hoje acha que é uma mensagem opressiva, né? Está vindo com uma espécie de opressão aí, mas preste atenção. Paulo vira para os homens e diz assim, amem vossas mulheres como Cristo amou a igreja, fazendo o quê? Se entregando por ela. Isto é ou não é uma submissão? Paulo não está mandando as mulheres ser submissas, e só elas, ó como o machista opressor age. Paulo está dizendo para os homens se submeter às suas mulheres também, como? Se entregando por elas todos os dias. O tema da submissão é corrente na teologia de Paulo, por quê? Porque ele pega o exemplo de Cristo e fala assim, sejam submissos uns aos outros, porque Cristo se submeteu ao Pai e a nós mesmos. Quando a gente fala sobre exemplo, tem um probleminha, né? Porque, pelo menos eu detesto quando alguém olha para Jesus como se ele fosse um guru. Jesus é o nosso exemplo. Aí, como assim um exemplo? Olha como Jesus oferecia outra face. Ele amava as pessoas, ele cuidava das pessoas, ele tratava das pessoas. Mas a base do exemplo de Paulo não tem nada a ver com isso. A base do exemplo de Paulo tem a ver com sacrifício. Você ser legal comigo ou com outro é fácil. Agora, perder algo em prol de mim, isso é mais complicado. Uma vez em sala de aula, no seminário, um professor disse o seguinte, disse que nós somos luteranos, temos uma mente luterana. O que ele quis dizer com isso? A gente fala muito sobre a cruz, a cruz, a cruz, a cruz, a cruz. Aí eu pensei assim, boa, legal, eu acho que ele vai falar sobre a ressurreição, né? A gente não deve ficar focando só na cruz. Pô, o nosso Redentor vive. Precisamos proclamar isso, não é? Aí ele virou e falou assim, não, a gente não deve ficar focando na cruz, a gente deve focar na vida de Jesus. Aí eu olhei assim,
Na hora de tirar um 10, ora, para os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, falarem de como era a vida de Jesus, como era o ministério de Jesus, suas orações, a forma como ele tratava os pobres, a forma como ele agia com os discípulos, a forma como ele agia com a sua família, entre outras coisas. Para os evangelistas destacarem tudo isso, foi necessário que Jesus Cristo subisse no madeiro, demonstrando um amor tão profundo por pecadores como você e eu, e que ressuscitasse, fazendo com que os discípulos entendessem que ele era a oferta de Deus, que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, para que no final das contas eles falassem assim: ó, agora siga o exemplo de Jesus. Seguir o exemplo de Jesus não significa dar beijos e abraços em alguém. Não significa orar por alguém. Não significa visitar alguém, embora tudo isso seja bom, válido, importante e significativo. Mas seguir o exemplo de Jesus é sofrer em sua própria pele em prol do outro. É isso que Paulo fala aos Coríntios: fazer isto em memória de mim. Isto que, como Cristo entregou o seu próprio corpo e derramou o seu próprio sangue, fazer isto. Ou seja, entreguem os seus corpos, derramem os seus sangues em prol de seus irmãos. Este é o significado da ceia do Senhor. Em segundo lugar, o versículo 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O que Paulo está falando aqui, e como isso pode servir de lição para nós? Paulo está falando o seguinte: vocês estão se reunindo como se ainda fossem idólatras em prol da glutonaria. Mas quando vocês comerem o pão e beberem o cálice, o vinho, entendam uma coisa: quando o pão chegar na sua boca e quando você sentir o gosto amargo do vinho, lembre-se que você está anunciando ao mundo e aos seus irmãos a morte de Jesus Cristo até que ele venha. Existem dois modos de pregarmos o Evangelho, pelo menos num culto público como este: o modo objetivo e o modo subjetivo. O modo objetivo é como eu estou fazendo aqui neste momento: é abrir a minha boca e proclamar a você que Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há, inclusive você e eu, ou melhor, você e eu, para que desfrutemos da comunhão perfeita com Ele. No entanto, num devido tempo, num certo momento,
resolvemos nos rebelar contra a sua criação e contra o Criador, agindo da nossa forma. Mas Deus resolveu mudar a nossa história, tornando-se homem e se sacrificando no nosso lugar, para que mais uma vez pudéssemos desfrutar da gloriosa presença dele, com todo prazer, olhando para a beleza da sua criação e admirando a formosura do Criador. Esta é uma forma de pregar o Evangelho, objetivamente. Qual é a segunda forma? A subjetiva. É batizando alguém, e aí anunciamos a morte e a ressurreição no batismo de alguém e participando da ceia do Senhor. Eu espero ansiosamente que a partir de hoje, quando você comer o pão e beber do cálice, você se lembre que você está anunciando ao seu irmão o Evangelho. A ceia não é apenas um memorial, ou melhor, eu diria que a ceia não é um memorial passado, ela é um memorial futuro. Quando você toma ceia, você lembra ao seu irmão o que vocês vão desfrutar no futuro. Não é isso que diz o texto? Ele diz assim: toda vez que vocês comerem o pão e beberem o cálice, anunciam a morte de Cristo até que ele venha. Paulo está impondo uma teologia escatológica à igreja. Ele não está dizendo que vocês anunciam o Evangelho, pois provavelmente ele vai vir. Pois talvez ele venha. Se não houver trânsito no meio do caminho, vai chegar. Não, ele está afirmando categoricamente: anunciem este Evangelho até que ele venha. Por fim, a terceira lição ou ensinamento que a gente pode receber com este texto se encontra no versículo 28, quando Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Normalmente, quando a gente toma ceia, tem um momento antes, e eu já até participei de uma igreja que era assim: antes do pastor falar aquelas considerações iniciais, ele falava assim: vamos ter alguns minutos de oração silenciosa, e aí você se resolve aí com Deus, para você se examinar, para você estar digno para tomar a ceia, entendeu? A pergunta é: quem é digno para tomar a ceia do Senhor? Nesse naipe, entendeu? Nesse nível, quem é? Diante disso, é como a gente fazer as perguntas do Salmo 15. Vamos ler o Salmo 15? Só para você entender o que eu estou falando. Salmo 15 diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade,
O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Agora, olha a sua volta, e se você conhece bem as pessoas que estão aqui, me responda a seguinte pergunta: quem que está à sua volta pratica tudo isso? Ou se você quiser levantar a mão e falar assim, eu pratico, eu faço isso, eu posso habitar no tabernáculo de Deus, está vendo? É algo impossível. De repente você pode praticar alguma coisa do tipo, por exemplo, você pode emprestar o seu dinheiro sem usura, mas e o resto? O texto está dizendo que tem que cumprir tudo. É igual os 10 mandamentos. Se você cumprir os 10 mandamentos por completo, você não precisa de salvação nenhuma. Sabia disso? O problema é que ele não consegue. Eu diria que você consegue cumprir até 9 mandamentos. Mas se você não cumprir os 10, você está reprovado, está fora. Você é indigno, você é um pecador, você merece o inferno, a condenação, a ira de Deus. É isto que Paulo está falando em 1 Coríntios 11, no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele está levando a igreja a um autoexame, como quem diz assim, olha para dentro de você e vê se você é melhor do que qualquer um que está ali. Não importa se você tem dinheiro, porque até hoje tem crente que acha que o dinheiro dele pode salvar ele de alguma coisa, né? Não importa se você tem dinheiro, não importa se você é proeminente ou muito importante dentro da igreja. Por outro lado, o autoexame que Paulo está falando à igreja segue a seguinte direção: presta atenção no que vocês estão fazendo. Vocês acham que isso é comunhão? Depois que Paulo surra bem, ele ainda vem com essa. Depois que ele enterra, joga cal, entendeu? Façam um autoexame. Será que vocês estão tomando a ceia de modo digno? Será que vocês entendem o que é se submeter? Será que vocês entendem o que é pregar o Evangelho? Este é o autoexame. O texto não está falando sobre você ser uma pessoa boa e participar da ceia. Se fosse assim, a loja da hipocrisia está muito aberta. Nenhum de nós somos dignos, não somos dignos de tomar a ceia do Senhor. E por que tomamos então? Por causa da graça. É porque o Evangelho é da graça. É porque o anúncio é de graça. É porque não depende da tua obra. Não depende do teu dinheiro. Não depende do teu sustento. Você já ouviu aquele tipo de discurso? Fiz tanto pela igreja, ninguém nunca me agradeceu. Eu até acho que de vez em quando uma gratidão cai bem, né? Mas nada do que você fizer pela igreja vai mudar a tua condição diante de Deus. Ou seja, a visão correta é: fiz tanto pela igreja, pelo tanto que Cristo fez por mim. O que Ele passou para mim,
eu passo para os meus irmãos. E aí eu encerro este sermão convidando você a este autoexame, a uma ceia permanente. Não que eu esteja desprezando, não me entenda mal, o momento da ceia mesmo, mas eu gostaria que você se colocasse na presença de Deus e de seus irmãos na fé como alguém que toma uma ceia permanente. Como? Se sacrificando e se submetendo a estas pessoas, a esta comunidade, porque Cristo, mesmo sendo Deus, Ele fez isso pelo Pai e por nós, anunciando o Evangelho, o mesmo Evangelho que te alcançou, e esperando recompensa nenhuma, esperando a volta dele, que a volta dele seja o cessar do teu Evangelho, da pregação do teu Evangelho, e que você faça um autoexame. O que significa ser igreja? O que significa caminhar com estes irmãos? O que significa sacrifício? O que significa se entregar? Amém?